Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Sou o pastor Giovanni, glória a Deus. Estamos aqui em 1 Reis, agora adentrando no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 28 até o 40. 1 Reis 1, 28 a 40, nós vemos aqui Davi fazendo a transição de poder. Davi transferindo o seu reinado, o seu governo para o seu filho Salomão. Então vamos ler o que o texto sagrado tem para nos ensinar. Vamos falar sobre a importância do legado, a importância de deixarmos sucessores no nosso lugar. 1 Reis 1:28, respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Betseba, aqui a esposa de Davi. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Betseba se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, e ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis, pois, a ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim digo o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o trono desse seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, e fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite, e ungiu a Salomão, tocando a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com a grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Então nós vemos aqui claramente a lei do legado. E qual é a importância do legado para o nosso coração, né? Para o coração de Deus e para os propósitos divinos? É que Deus fez com que a liderança tivesse sucessão, continuidade. Todo líder que não deixa continuidade, um legado, um sucessor, é um líder que fracassou. Infelizmente, com Davi, graças a Deus, ele não caiu no erro de Josué. Josué, quando morreu, não deixou sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não deixou um sucessor no seu lugar. Entregou a liderança para os príncipes de Israel, ficou aquela confusão no livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia bem diante dos seus olhos e não bem diante do Senhor. E virou o período dos juízes, aquela confusão em Israel. Então, duas coisas ajudaram muito Salomão na sucessão do trono de Israel. Ambas lhe deram autoridade divina e autoridade nacional para governar Israel. Primeiro, foi Deus quem o escolheu para ser o próximo rei de Israel. Segundo, Davi, seu pai, o escolheu para ser seu sucessor. Transições na liderança, amados, muitas vezes causam problemas importantes para grupos e para organizações. Note que Davi não amenizou o processo de transição no seu reino. Falou com cada responsável de cada área para que fossem feitos segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Claro que tudo isso direcionado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos 6 coisas que Davi fez nessa transição, nessa delegação de poder que eu quero estar mencionando para vocês. Primeiro, ele fez um comprometimento público, chamou todo Israel,
toda a sua liderança para se comprometerem publicamente com o seu filho Salomão. Nós vemos isso nos versículos 28 a 30 desse trecho de 1 Reis. Segundo lugar, ele introduziu no processo influenciadores chaves, pegou pessoas chaves, pegou o profeta Natã, pegou cada responsável de cada área, Benaia, que era o seu general, filho de Joiada, pegou cada um deles, Zadok, o sacerdote, Natã, pessoas chaves, influenciadores chaves para introduzir esse processo de sucessão e de transição no versículo 32. Terceiro lugar, deu a Salomão alguns dos seus próprios recursos, facilmente reconhecíveis para o povo. Nós sabemos pela palavra que Davi deixou todo o tesouro dele, todos os seus recursos, e entregou diante de Salomão para que esses recursos fossem utilizados para a construção do templo de Israel, do primeiro templo de Israel, templo conhecido como Templo de Salomão, tá bom? Então, Davi, nessa sucessão, deixou todos os seus tesouros, todas as suas riquezas diante do povo para que o povo visse que o próprio rei estava dando esses recursos e delegando esse poder, essa autoridade ao seu filho Salomão. Em quarto lugar, Davi preparou um comissionamento público para Salomão. Fez todo um processo, Chamou o sacerdote, chamou o profeta, chamou o general de guerra, aqui no caso Benaia, filho de Joiada, e todas essas pessoas participaram desse momento de transição diante de um comissionamento, de um chamamento do rei com o seu povo Israel, juntamente com os seus líderes. Segundo o versículo 34 e 35, houve um comissionamento público para Salomão. Em quinto lugar, nós vemos que Davi endossou publicamente a liderança de seu filho Salomão. O próprio rei endossou, selou, autenticou a liderança de Salomão. Isso é muito importante para um líder receber um legado, continuar, dar uma sucessão. É necessário que o outro líder que deixou o seu cargo deixe publicamente, endosse publicamente a liderança no seu lugar, tá bom? Então é muito importante, nós vemos isso no versículo 35. E por último, nós vemos aqui que Davi iniciou uma celebração para a transição da liderança ao seu sucessor. É o que vemos aqui no versículo 39 e versículo 40, quando a Bíblia diz, Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira como que com este clamor parecia fender-se a terra. Então nós vemos aqui uma grande festa, uma grande celebração nessa transição da liderança ao seu sucessor. É o que nós vemos no versículo 39 e versículo 4. 6 atitudes que Davi teve na lei do legado, na delegação de poder entre o seu governo, o governo davídico, para o governo salomônico, para o seu filho natural e também seu filho na fé aqui, Salomão, o seu sucessor. Primeiro, fez um comprometimento público de todos. Segundo, introduziu um processo com influenciadores, líderes chaves. Terceiro, deu a Salomão alguns dos seus próprios recursos facilmente reconhecíveis pelo povo, todas as suas vitórias, todos os seus triunfos, todos aqueles tesouros que Davi adquiriu ao longo da sua trajetória como rei, recebendo presentes, como guerreiro, recebendo os despojos de guerra, tudo isso foi entregue e reconhecido pelo povo. Quarto lugar, preparou um comissionamento público para Salomão. Em quinto lugar, endossou publicamente a liderança de Salomão. E em sexto lugar, iniciou uma celebração para a transição de liderança ao seu sucessor, Salomão. Então nós vemos que é muito importante isso. Lembre-se disso, não falhe nisso. Quando você deixar seu posto, a sua posição, delegue poder, faça uma transição saudável, abençoada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Deus abençoe você, um ótimo dia. Quero mandar um abraço para Andréa Jardim, Nivaldo Barbearia, Renata Gazi Ramos, o Ferreira Medeiros também, o Guto. Nós oramos, abençoamos eles, ou é a Michele. Deus abençoe vocês
em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Aqui no link da descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério. Tem os horários de culto, o endereço da igreja e todas as informações. Dá um joinha, aperta no sininho para receber nossas recomendações no YouTube. Também deixe seus comentários de onde você está nos assistindo e o que você aprendeu com essa ministração de hoje sobre a delegação de poder, a linha sucessória, a continuidade de um plano, um projeto, de uma organização, de um reino. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também no Spotify. Essas ministrações estarão disponíveis para você. O nosso site é casanarrocha.com. Lá você tem artigos, áudios, vídeos, cursos online de graça para abençoar o seu coração. Que Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, vem estar conosco toda quarta-feira às 20 horas, no sábado culto da juventude às 19 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas. Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Zona 2, aqui pertinho da Unitron, Anhanguera, pertinho da Aviação Umuarama, Igreja Casa na Rocha, uma família para você pertencer, uma igreja do coração de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.